Sou Cláudio Ferraz, economista-chefe da Galápagos Capital, e esse é o nosso Weekly Macro View. No fronte geopolítico, o Estreito de Hormuz segue virtualmente fechado em mais uma semana, e o bloqueio naval norte-americano permanece em vigor. Ao longo da semana, surgiram episódios pontuais de conflito, mas não houve nova escalada militar ampla. E neste final de semana, o Irã respondeu finalmente e formalmente a uma nova proposta norte-americana, mas Trump rejeitou a resposta, classificando-a como totalmente inaceitável, sem dar detalhes adicionais sobre os próximos passos. O ponto importante aqui é que o status quo atual não é sustentável. Estamos há várias semanas com Hormuz fechado, paralisado, mas sem que nenhum dos lados sinalize com clareza qual o caminho de saída. Algo precisará ceder, e no momento atual não há indicação de qual direção esse movimento tomará. Nesse contexto, o petróleo Brent segue pressionado, negociando frequentemente acima de $100 o barril. Nos Estados Unidos, nos dados, o destaque da última semana foi a leitura do mercado de trabalho. O payroll de abril surpreendeu positivamente, com criação de 115 mil vagas, bastante acima do consenso. O setor privado também superou as expectativas, com 123 mil postos gerados. Mas o ponto realmente importante veio dos salários, que surpreenderam para baixo, com variação modesta no mês. A taxa anual desacelerou de forma relevante, sugerindo arrefecimento das pressões salariais na margem. Ou seja, em meio ao choque de energia, o mercado de trabalho norte-americano segue resiliente, mas sem reacelerar pressões. É um sinal positivo no ambiente em que o Fed precisa monitorar de perto qualquer evidência de efeitos de segunda ordem na inflação. E foi exatamente essa a discussão central na rodada de comunicações do Fed durante a semana. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, adotou o tom mais dovish. Argumentou que o atual choque de energia ainda parece mais um choque temporário de preços do que um processo inflacionário persistente, e destacou que as expectativas de inflação de médio e longo prazo seguem ancoradas. No outro extremo, Neil Kashkari, do Fed de Minneapolis, foi mais duro. Disse que o Fed não pode permitir que níveis de inflação próximos de 3% se tornem o novo normal, e foi explícito ao afirmar que o próximo movimento pode inclusive exigir alta de juros, caso o choque persista. Ou seja, o Fed segue dividido, e o CPI de abril e novos dados de inflação e atividade esta semana serão eventos importantes. Vindo para o Brasil, o destaque foi o Copom e sua ata divulgada na última terça-feira. A ata trouxe um diagnóstico ligeiramente mais dovish, com destaque para o reconhecimento explícito da desancoragem adicional das expectativas de inflação em horizontes mais longos, em especial 2028. Mas, em nossa leitura, mesmo com esse tom mais cauteloso na margem, a ata segue dovish, branda, quando comparada contra os riscos do cenário atual. O BC reconhece a piora do cenário, fala de leituras de inflação mais altas e acima do esperado, atividade mais forte no primeiro TRI, choque externo sem resolução, mas mantém a porta aberta para continuar do ciclo. E embora o balanço de riscos formal continue simétrico, em nossa avaliação ele já é claramente assimétrico para cima. Em paralelo, nos dados domésticos, a semana trouxe e reforçou o quadro de atividade ainda aquecida. A produção industrial de março veio acima do esperado, com o primeiro trimestre fechando com alta de 1,4%, confirmando uma retomada da indústria no início do ano. Olhando à frente, alguns temas devem dominar. Primeiro, a evolução do conflito geopolítico, em particular após a rejeição da resposta iraniana por Trump. E ainda nessa frente, vale destacar a reunião confirmada entre Trump e Xi Jinping da China nesta semana, com o presidente americano sinalizando que pretende pressionar a China em relação ao Irã. Segundo os Estados Unidos, toda a agenda de indicadores de inflação e atividade, incluindo o CPI de abril. E por fim, no Brasil, o IPCA de abril amanhã e vários dados sobre a economia e a atividade econômica. Seguimos atentos, boa semana e até breve.